Lefi Eswede Ayalela Mema. Quero, nessa manhã tão gloriosa, que Deus é fiel, aleluia, amém, falar acerca do Salmo de número 51, da situação do pecador e do transgressor, que só para termos um maior entendimento, o pecador é tido como sem conhecimento de causa, como o transgressor conhece o resultado das suas culpas. Para Deus, só existe dois tipos de pecado, para os amados irmãos entenderem melhor. É omissão e comissão. E o que nós referimos, para termos uma maior compreensão do texto do Salmo 51, do que vamos ler, é como se fosse a imperícia, a falta de competência, de experiência, de habilidade, e a diferença entre a negligência e a imprudência e imperícia. Elas são classificadas como modalidade de culpas também. E dentro do judiciário existe crimes doloso e culposo. O doloso é o que sabemos, o resultado das consequências cometidas, e não há inocência. O culposo é inconsciente ou pré-consciente também, né? É uma conduta voluntária sem intenção de produzir o resultado ilícito, porém é perceptível, é visível. Existe também um ato em nossas vidas que é a iniciativa involuntária, pois existe também a iniciativa voluntária, que é o que não é forçado, não depende da vontade espontânea. O involuntário é o que se realiza sem a intenção da vontade, ou que foge ao controle desta. Bom, só para ter um significado, é automático, inconsciente, espontâneo, situação sem desejo forçado ou obrigatório. Mas todos nós temos um agente policiador de Deus dentro de nós, que eu chamo de consciência. Então, não vai existir essa inocência que nós falamos. O provérbio de Salomão diz que até a criança se dá-se conhecer pelas suas ações, se é boas ou má. Então, não precisa, às vezes, sermos informados, mas já temos de Deus uma noção entre o certo e o errado. Só que, às vezes, precisamos ser orientados do resultado. E, por isso, nós vamos falar de transgressor e pecador. O salmista, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Aqui ele está dizendo transgressão. Transgressor é aquele que conhece o resultado das suas ações. Não é o desavisado, não é o inocente. Que segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí agora ele pede uma purificação. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, ou seja, as ações cometidas tendo conhecimento de causa. Porque ele se refere no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Ou seja, a culpabilidade dos seus atos cometidos refletiram em sua vida e podem trazer consequências prioritárias, secundárias, podem trazer consequências momentâneas, temporárias e para a vida toda. Fica marcante. O versículo 4, ele diz expressamente, porque eu falei o agente policiador de Deus, a nossa consciência. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que aos teus olhos, e aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe.
Isso já é uma parte secundária da vida dele que eu não vou adentrar nesse momento, mas não é desculpa, porque eu vim esse mundo, eu não pedi para vir esse mundo. A gente sempre dá uma desculpazinha, mas... E ele diz, eis que as armas da verdade, no íntimo, no oculto, me fazem conhecer a sabedoria. Então, eu já falei do intelecto, desse tirocínio que nós temos, que já é o detector do bem e do mal dentro de nós. Aí ele pede mais uma vez, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que goze os ossos que tu quebraste, ou seja, o resultado eminente da ação cometida. E ele diz, esconde da tua face os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Olha, eu quero te dizer uma coisa, passado a gente não muda, mas nos faz melhor para o futuro. Tem passado bom e ruim. Passado bom, a gente pode trazer como experiência para orientação e prática e regra e conduta para outras pessoas que talvez precisem de conselho, de orientação. Passados ruins, não é bom estar lembrando porque vai nos trazer traumas, vai nos trazer situações depressivas e passado a gente não muda, nos faz melhor para o futuro. Então, conforme eu falei, passado bom e passado ruim, a condição de passado, ele não pode fazer, muitas das vezes, dependendo dessa situação, parte do nosso presente e do nosso futuro. Ele é passado, ele tem que ficar no mar do esquecimento, como diz o profeta Jeremias. Então ele vai falar aqui, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, ou seja, agora, a necessidade dele. Aí ele vai falar, torna, dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Ele quer de novo a koinonia, a comunhão, que Deus sempre preveu e quis para nós os homens, ainda que nas nossas condições de pecadores ou transgressores. E aí agora ele vai se referir à vontade de atitude, do reconhecimento do que ele fez e o resultado que ele não quer agora para outras pessoas, que essas consequências lhe trouxe transtorno físico, espiritual, moral no seu reino, na sua família, e lhe causou consequências futuras, consequência que trouxe resultados de morte, de perda, de choro. Então ele diz, então ensinarei aos transgressores, os teus caminhos, pecadores a ti te converterão. Ou seja, vai falar daqueles que ainda conhecem e permanecem fazendo as suas transgressões, cometendo seus erros, cometendo as suas atitudes, não involuntária, mas voluntária, sabendo do resultado e não se preocupando com o futuro, com a consequência do resultado, o julgamento, o juízo dos atos cometidos. Então ele fala de pecador. O pecador, nós sabemos que, conforme eu falei, Deus ele não leva em consideração, porque ele não é orientado o resultado da causa dos atos cometidos. Mas quando temos conhecimento, já não somos mais inocentes. Agora ele pede aqui, dentro dessa situação, de ensinar transgressor e pecador, e eles se converterão, e ele fala, no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não complazes, não tem prazer, satisfação, em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocausto, ou seja, eu vou pagar pelos meus erros, eu vou pagar, não tem como. Quem pagou pelos nossos erros, quem se deu em resgate de nós, seres humanos, foi Jesus, na cruz do Calvário.
Ele nos comprou, ele nos resgatou. Então, ele diz que holocausto, sacrifício que fazemos, fazer isso, aquilo, subir ali, se rasgar, não vai ter condição nenhuma. Por isso que Jesus deixa bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele que tem essa condição de ressalva para a liberação dos atos cometidos na inocência ou mesmo depois que temos consciência. Ele é o nosso advogado, segundo João nos expressa literalmente. Então ele diz, porque tu não te comprases em sacrifício. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito, não desprezará Deus. Ou seja, reconhecimento. Quando nós reconhecemos que voltamos à comunhão normativa com Deus, há uma restauração de vida, há uma restauração familiar, há uma condição de mudarmos de comportamento e procedimento, há uma nova reestruturação dada por esse Espírito orientador, que é o Espírito Santo, que vai conduzir o espírito do homem a não cometer mais atos involuntários ou voluntários, mas ele vai se esforçar, porque ele vai ser orientado, ele vai ser moldado, ele vai ser cada vez coagido consigo mesmo. Então nós passamos a ter um revestimento, como diz o livro de Efésios, porque as nossas lutas não é às vezes carnal, não é o sangue físico, conforme sangue ele derramou nas suas inabilidades ou nas guerras por condutas não involuntárias, mas dependendo de situação para se livrar ou para proteger. Mas agora, as nossas guerras é contra principado e potestade. É uma atuação luciferiana tentando destruir o ser humano e inabilitar para essa comunhão imperativa com Deus. Mas que você nessa manhã possa tomar posse, que passado tu não muda, mas te faz melhor para o futuro. Porque eu afirmo sempre, Lefi é suede aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Oh glória, que Deus abençoe, tenha um bom dia de regozijo na presença de Deus, amém?